Nosso tema hoje é Eu Estou com Vocês. E está lá no livro de Ageu. Eu vou ler aqui no texto de 1 a 14. No segundo ano do reinado de Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Saltiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põe roupa, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe para colocá-lo no saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco, e esse pouco, quando levavam para casa, eu o dissipei com um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos: porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus retêm o seu orvalho, a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, todo o remanescente do povo, atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, aos quais o Senhor, seu Deus, havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu estou com vocês, diz o Senhor. Diga: Eu estou com vocês, diz o Senhor. O Senhor está conosco. Amém. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Era o 24º dia do sexto mês do segundo ano do reinado de Dario. Amém? Amém? Deus abençoe a leitura da sua palavra. Podem sentar? Amém. Eu estou com vocês. Então, qual é esse contexto histórico para que vocês possam entender? O povo foi para o exílio, certo? Na Babilônia. Então, depois da queda de Nabucodonosor, os medos persas pegaram o reinado, e Ciro, o rei da Pérsia, que Deus o chamou de meu servo, ele foi levantado para decretar o retorno do povo para Jerusalém, para a terra, e reconstruir o templo e a cidade de Jerusalém. Isso por volta de 538 a.C. Essa volta está lá descrita em Neemias e em Esdras, que Esdras ele é de uma linhagem sacerdotal. E em Esdras 1, no versículo 2, tem o decreto de Ciro, vocês podem ler lá, eu não vou ler aqui, o decreto de Ciro proclamando o retorno do povo à terra e dando tudo que eles necessitavam para que voltasse, mais ou menos 539. Aí, o reinado de Ciro foi marcado pela reforma do Estado judeu, por Esdras e Neemias, tá? A reforma desse Estado judeu, eles retornando para a terra. Então, durante a reconstrução do templo, que durou muito tempo, levantaram-se oposição.
levanta oposição a nós quando viemos a Jesus. Nós começamos a entrar numa guerra. Nós estamos numa guerra aos opositores. A nossa guerra não é contra o sangue e a carne, a nossa guerra é contra principados, potestades, poderes desse mundo tenebroso. Mas a oposição ali era uma oposição daqueles povos, os samaritanos, que já estavam na terra, porque quem eram os samaritanos? Eles eram mestiços. Eles vinham da linhagem dos judeus, mas eles também eram mesclados com os gentios. E eles já estavam na terra por causa da invasão assíria, que foi antes da invasão de Judá. Era o reino do norte, onde as 10 tribos foram dispersas pelo mundo. E quando eles voltaram, tinha lá um povo, os samaritanos estavam lá. Então, durante a reconstrução, se levantou a oposição desses povos ao redor, dos samaritanos e dos povos ao redor, dizendo: quem mandou você fazer? Né? Quem mandou vocês construírem um templo, reconstruírem a cidade, os muros? Em Esdras 4:4, né? Tá escrito assim: então o povo da terra começou a desanimar, perturbando, porque aquele povo perturbava no trabalho da construção. Eles contrataram conselheiros para frustrarem o plano deles, e fizeram isso durante todo o reinado de Ciro. Eles voltaram porque Ciro mandou voltar. E durante todo o reinado de Ciro, ali trabalhando para reconstruir o templo, que tinha tudo que o Ciro ordenou que tivesse, eles sofreram essa oposição durante todo o reinado do Ciro, até o reinado de Dario, o rei da Pérsia. Veio o Ciro, depois o Ciro foi substituído pelo Artaxerxes e depois pelo Dario. E no começo do reinado de Assuero, escreveram, então, olha quanto tempo durou isso. Escreveram eles continuaram mesmo com oposição no reinado de Ciro, eles continuaram a edificar. Mas quando chegou o reinado do Assuero, ou do Artaxerxes, eles foram escrever uma acusação contra os habitantes de Judá e Jerusalém, dizendo: esse povo é aquele povo que sempre foi um povo que não obedeceu, que tinha suas leis próprias, e fizeram aquela intriga, influenciaram o rei que mandou parar a obra. Aí aquele rei mandou parar a obra. Esdras 4, leiam Esdras se não vê isso, 4:24 diz: assim, a obra da casa de Deus em Jerusalém foi interrompida até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Então, foram interrompidas por 20 anos, mais ou menos. 20 anos eles desanimaram e eles foram cuidar da vida, né? Foram cuidar da sua própria vida. E é nesse contexto que Ageu é levantado. Quando o povo estava cuidando da sua própria vida, edificando a sua casa, trabalhando e vivendo a sua vida, esqueceram lá de reconstruir por causa da oposição. Por causa dessa oposição. Foi gerado no povo medo, desinteresse, o que levou à paralisação por cerca de 20 anos. Eles perderam o interesse. Preste atenção nisso. Deus nos mandou fazer, Deus nos comissionou. Nós começamos muito animados, né? Sempre começamos muito animados, mas nessa trajetória, oposições se levantam, mudanças se levantam, transformações se levantam, desvios se levantam. Nós estamos vivendo um tempo de apostasia, um tempo de desvios teológicos,
um tempo de confusão, né? De teologias diversas que surgem. Aquilo que nós acreditávamos, onde o povo estava coeso para prosseguir e enfrentar e proclamar e decretar. Hoje nós vemos um povo, uma igreja, onde nós, muito fragmentada, nós estamos vendo lutas pela internet, nós estamos assistindo escândalos muito grandes com pessoas que antes eram idôneas, né? Líderes, e nós estamos vendo algo que acho que isso foi o que mais, meu pessoal, me impactou, ou me impacta. A igreja metida com política partidária. Isso é o que mais, nesse momento, é o que mais me impacta. O que mais me golpeia é isso daí. Não são escândalos, porque os escândalos vêm, eu entendo isso para provar os verdadeiros. A Bíblia diz isso. Mas o desvio, para mim, é um desvio de tudo aquilo que nós acreditávamos, né? O que veio da reforma protestante. E eram pilares sobre os quais nós nos erguemos. E agora nós vemos que tomam a Bíblia e assemelham-nos, né? E justificam, para lutar numa política partidária, para ser partidário. Isso é um comprometimento que eu não compreendo. Eu não absorvo no meu coração isso. Não consigo absorver isso, porque isso gera um comprometimento em algo que nós sabemos que está extremamente corrompido. E eu entendo que a igreja anda numa esfera espiritual, né? Anda no reino, e ela determina, na verdade, nas orações, aquilo que Deus, né, deseja fazer. Não estou dizendo que seja A ou B, mas Deus levantou Ciro. Deus levantou Ciro, um rei de um reino pagão. E disse, ele é meu servo. E ele vai fazer tudo que eu determinei que ele fizesse. Deus levantou Nabucodonosor, um rei de um reino pagão, para governar sobre muitas nações. E para levar o povo para o exílio. Então Deus está acima de direita e esquerda. Deus está acima das concepções ideológicas. Isso. E eu não consigo perceber a igreja escolher uma ideologia terrena, humana. E para mim tudo está interligado, né? Aqui, ó, está tudo interligado numa manipulação do sistema. E essa coisa, essa oposição, que ele fala como Davi, se fosse o inimigo, tudo é nós superamos, mas tu, meu irmão, meu igual, caramba, tu, meu irmão, meu igual, se levantar, isso é demais para mim. Quando nós deveríamos estar unidos, né? Então, vemos uma fragmentação. E isso, essa oposição, essa guerra, esse cenário, gera desinteresse, desânimo. Como naquele povo, toda a oposição gerou desânimo, gerou desinteresse. O que aconteceu? Eles pararam. Por um decreto humano, eles pararam. Pararam por 20 anos.
Nesse tempo, o povo focou na construção dos seus projetos pessoais. Esse é o grande perigo que nós vivemos hoje. É que vemos uma muralha à frente, e então a oposição é grande, então acabamos focando nos nossos projetos pessoais. Quando o tempo é de unidade. Amém? Nós precisamos trabalhar em unidade, pela unidade e através da unidade. Mas eles estavam focando nas suas próprias casas e prosperidade. E hoje nós vemos quantos focam nas suas próprias denominações. É complicado, difícil de unir o povo, trabalha a nível de cidade. Unir o povo por um projeto na cidade. Além das suas denominações. Porque entendemos que Deus só tem, entendemos pelos livros, né? Pela vida. Deus só tem uma igreja na cidade. Amém? Deus só tem um povo. E Deus quer a nossa cidade. Se Deus quer a redenção da nossa nação, isso começa pelas nossas cidades. Pelas unidades. Então, a igreja na cidade precisa andar unida para realmente impactar uma cidade e ganhar uma cidade para um avivamento para Jesus. E aí, nesse tempo, o povo projetou ou focou nos projetos pessoais, nas suas próprias casas. Aí, nesse cenário, Deus levantou um profeta. Deus levantou o profeta Ageu e Zacarias, que repreenderam, trouxeram uma repreensão ao povo e animaram o povo, o remanescente, a retornar à construção. Deus não está interessado no decreto do rei, se ele deixou ou não, porque aí que está o mover de Deus. Deus reina sobre os governos. Deus reina sobre os reis, sobre as nações. E aquilo que ele determinou, nós temos que focar no propósito que ele determinou. Amém? Independente se houve um decreto humano para parar aquilo. Mas se Deus ordenou, então vamos nos levantar e vamos reconstruir. Amém? E ele, então, inclina o coração do povo e acha graça diante dos governantes. E ele diz: acaso é tempo de vocês morar em casas luxuosas enquanto este templo permanece em ruínas? Ou seja, o coração do reino é o templo de Deus. Amém? Amém. O coração do reino é o governo de Jesus Cristo. Amém. O centro é Jesus, não é você nem eu, nem a igreja, e nem as denominações, mas Jesus que é o cabeça. Amém. O propósito que vem dele. Amém. Então não é tempo da gente buscar as nossas bênçãos pessoais. Amém. Ele não sabe de tudo que você precisa? A casa ele não sabe? Ele não alimenta os passarinhos? Ele não falou isso? Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O Senhor adverte que não há prosperidade verdadeira se o nosso foco estiver no lugar errado. Amém? Em nós ou em qualquer outra coisa. Ageu 9 diz: vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando o levaram para casa, eu dissipei com o meu sopro. Aí aqui eu volto aqui à oferta, né? Nós temos, às vezes, tanto apego às coisas que temos, senão eu vou dar isso, vai faltar para aqui. Se eu der isso, vai faltar para ali, vai faltar para lá. E aí nós seguramos, e aí, se em nosso coração nós seguramos,
vem Deus e dissipa com um sopro. Porque Ele quer nos ensinar que essa prosperidade real vem dele. Amém. E nós somos um povo do sobrenatural. Amém? Nós não dependemos dos governos, nós não dependemos da situação econômica, nós não somos deste mundo. Nós não dependemos de quem sobe ou de quem desce. Nós dependemos de Deus, do mover de Deus. E Ele diz a palavra: inclina o coração do rei para fazer a sua vontade, de qualquer rei. Ele inclinou o coração de Ciro para fazer a vontade dele. Então, de qualquer rei, vamos orar e dizer: Deus, inclina o coração do rei para fazer a tua vontade. Amém? Porque tudo ele pode dissipar. Aquele povo, Deus levantou o profeta e disse: olha, volta a reconstruir. Ele não disse: olha, muda o decreto aí para eles entenderem que eles têm que reconstruir. Não. Ele disse: levanta e reconstrua. Eles se levantaram e começaram a construir, se animaram, entenderam a repreensão de Deus. E eles se levantaram e começaram a construção do templo. E aí tudo mudou. Porque no reino de Deus, nós andamos não por vistas, andamos por fé. Primeiro nós colocamos o pé, depois vemos o mar se abrir. Nós levantamos a nossa mão e vemos o poder de Deus se manifestar. Nós não precisamos olhar e ver situações favoráveis. Não precisamos. Nós precisamos levantar os nossos olhos e olhar para aquele que determinou. Amém? Para aquele que nos mandou fazer. Amém. E eles entenderam isso. Amém? Amém? E aí? O povo atende a voz do Senhor. E o Senhor diz: eu estou com vocês. Ai, como eu gostei de ler ao ler essa história. Quando o povo se levanta e atende a voz, e se quebranta, e reconhece que deixou de fazer o que Deus mandou, foi cuidar dos seus assuntos pessoais. Deus olhou e disse: eu estou. Que maravilha ouvir Deus dizer isso para você: eu estou com você. Eu estou com você. Quem é que está com você? O que criou os céus e da terra. Aquele que quebra o arco, quebra os carros no fogo. Amém? E diz: aquieta-te. Aquieta o teu coração. E saiba que eu sou Deus. Amém? Eu sou o exaltado sobre a terra. Eu sou o exaltado sobre as nações. Então somente aquieta o teu coração. Tudo que Deus está pedindo para nós é isso: aquieta o teu coração. Por que te perturbas, ó minha alma? Confia em Deus, pois ainda o louvarei. Amém? Louve ao Senhor por tudo quanto Ele é, por tudo quanto Ele faz. Eu sou contigo. Eu estou com você. E Ageu 2,4 diz: mas agora o Senhor diz: seja forte, Zorobabel. Seja forte, Josué. Eu vou ler esse texto, versículo 1. Ageu 2,4. Mas agora o Senhor diz: seja forte, Zorobabel. Seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos. Olha o que Ele nos deu. Quem subiu essas escadas leu ali, né? Não te mandei eu, não temas, nem te espantes. Amém? Seja forte e corajoso. Amém? Seja forte e corajoso, porque quando somos fortes e corajosos, nós estamos espelhando o poder de Deus. Não ceda ao medo, porque o perfeito amor de Deus lança fora todo medo, diz a palavra. E então diz o povo: sejam fortes, sejam corajosos. Não parem em toda a campina, não olhem para trás. Não parem diante de decretos humanos. Não te mandei eu estou com vocês.
não temas, nem te espantes, porque Deus inclina o coração do rei para fazer a sua vontade. E foi isso que ele fez ali com o povo. Amém? Quando o povo atendeu, independente das oposições, da dificuldade, do desânimo, das perseguições, Ageu 2,6 diz: daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu e a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações. Não tenham medo. E o que nós estamos assistindo é os abalos de Deus sobre todas as nações. Está tudo tremendo, está tudo sendo abalado. Não tema, nem te espantes. Nós temos que nos manter fiéis ao que Ele nos mandou fazer. É o Senhor quem nos fortalece. É o Senhor quem vai nos dar sempre graça, sobre graça, diante de todas as dificuldades. Totalmente. Não pare. Nós não podemos parar. Você não pode parar no seu coração. Você não pode parar no seu ânimo. Amém? Diante de desânimo, de cansaço, não pode parar. Porque se parar, morre. Se parar, é alcançado. Se parar, vai ser esmagado. Porque se parar, nós estamos mandando uma mensagem para o reino espiritual de que não cremos. E a incredulidade é o pior dos caminhos. Morra na batalha, mas não morra parado. Amém? Porque morrer na batalha, você vai ter galardão. Agora, parar, não. Isto é incredulidade. Nós vamos passar essa peixe. E Ageu 2,21 fala sobre os abalos de Deus, sobre as nações. Então, diante disso, primeiro, não podemos ceder às pressões. Diga, não vou ceder às pressões. Não podemos ceder às pressões. É pressões externas e pressões internas. Né? As pressões internas, que são medo, insegurança, né? Como é que eu vou ficar? Como é que vai ser? Dúvida. O coração do homem não pode ser esse igual uma onda do mar. Tem que ser firme, tem que ser constante diante de Deus. Creia. Tão somente creia. Amém? Amém. Lute o combate da fé. É um bom combate da fé. Então, não podemos ceder às pressões. Segundo, nós temos que nos voltarmos para o Senhor, manter o foco em obedecer e considerar o reino e o projeto de redenção em primeiro plano. Não é você. Não é sobre você, é sobre Cristo na sua vida. Amém? É sobre quem você é nele. Ele é o centro. Jesus é o centro de todo o meu ser. Amém? Não são as suas circunstâncias, não são os seus desejos pessoais, não são os seus fracassos. Não. É Ele. Ele é o centro. Então nós temos que manter o foco diante das oposições. É para construir. Então vamos construir. O rei decretou, o outro, vamos construir, porque Deus vai lidar com isso. Amém? Como ele fez. Eles se levantaram para voltar a construir e ele lidou. Ninguém mandou parar. Mandou parar, ninguém se levantou contra. Por quê? Porque o próprio Deus se meteu no caminho. Ele mesmo tratou dessas coisas. 3, Deus se move sobre seu plano de redenção e restauração. Nós não somos o centro. Jesus é o centro. Ele é o Salvador da humanidade. E sobre os abalos de Deus, sobre a terra. Quem são os edificadores? Diga eu. Nós somos os edificadores. A igreja é. Nós somos os edificadores. Os abalos vêm,
As pessoas vão clamar. Quem é que vai levar a palavra? Quem é que vai ser luz? Quem é que vai ser sal? Quem vai ser luz no meio dessa escuridão? A igreja. Somos nós. Amém? Que detemos a fé. Nós temos a fé. Glória a Deus. Você tem Cristo, você tem o Reino, você tem o Espírito Santo. Glória a Deus. É a igreja que é edificadora neste tempo. Somos nós que vamos edificar em cima de toda essa ruína. Glória a Deus. Aleluia. Somos nós que Deus vai levantar. Então, somos chamados a viabilizar e viver a conexão com Deus nesses tempos sombrios de abalos e mudanças. Esse é o nosso lugar. Pastor, como é que nós vamos fazer isso? Não sei. Não sei. Nós vamos apenas ser o que Ele nos mandou ser. Nós vamos apenas fazer o que Ele nos mandou fazer. Reconstrua isso que Ele mandou. Construa o templo. Edifique. Como é que vai ser isso? Mas e o decreto? Não sei. Deus vai lidar com isso. Amém? Nós só temos que ser o que Ele nos mandou ser nesses tempos sombrios de mudança. Não seja dominado por medo. Não seja dominado por desconfiança, por dúvidas. Apenas edifique. Porque esse é o nosso trabalho. Vamos clamar ao Senhor que restaure o nosso foco. É isso que eu estou trazendo aqui. Restauração do nosso foco. Em nome de Jesus. Renove as nossas forças. Amém? Que Ele renove as tuas forças, o teu vigor. Para orar, para pregar, para ir de casa em casa. Para buscar os que sofrem. Para tirar os olhos de você. Você não. Eu não. Eles que ainda não têm Cristo. Você tem tudo. Eu tenho tudo. Amém? Nós temos tudo o que necessitamos. Mas tem muita gente lá fora morrendo. Muita gente morrendo. E muita gente apavorada com as mudanças, com os abalos. Renova nossas forças, nos dê entendimento, um coração sábio, um coração entendido. E os que levam muitos para a salvação, esses são os chamados sábios. Está com o seu coração no reino, no propósito, no plano eterno. E não podemos fixar o nosso olhar no que as pessoas estão dizendo ou fazendo, mesmo que sejam os nossos iguais. Não é para parar a obra, é tempo de edificação. É tempo de edificar na sua vida. É tempo de edificar na vida do outro. É tempo de edificar sobre a igreja, sobre o fundamento que é Jesus. É tempo de edificação. Ele está nos chamando, Ele está nos levando, Ele está nos atraindo para esse lugar de comando, esse lugar de autoridade divina. Quem reina sobre a terra? Jesus. Jesus é o Rei dos Reis. É o Senhor sobre as nações. Rei das nações. Quem não temerá? Quem não glorificará o seu nome? Diz a Bíblia, todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então, se há fragilidades dentro de você, eu acredito que nós estamos sendo bombardeados de todo lado. Mas Deus nos chama hoje. Deus nos chama nesta manhã para renovar as nossas forças, renovar o nosso vigor, para focar nele, focar no seu propósito maior, porque Ele não perdeu as rédeas sobre o mundo. Ele não perdeu as rédeas sobre a nação. Não há nenhum governante, por mais que se autodenomine imperador, que vai governar sobre tudo. A última palavra sempre é do Senhor. Amém? E assim é sobre a sua vida, assim é sobre a minha vida, assim é sobre a igreja, assim é sobre a cidade, assim é sobre a nossa casa. Em nome de Jesus, eu estou te chamando
Amém, Senhor. Porque eu estou atendendo a esse chamado, né? Ser forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Não esqueça de quem você é em Cristo Jesus. De quem Ele te fez em Cristo Jesus. Vamos olhar para Ele para sermos iluminados. Amém?